Agora é hora de discutirmos assuntos da sua região. Olá, boa tarde. A gente começa o JA desta segunda-feira com um registro de mais um acidente na BR-116. Este ônibus com 40 passageiros do Uruguai tombou na pista perto de Cristal. 2 pessoas morreram e 15 ficaram feridas. Ainda nesta edição a gente traz todas as informações sobre esse acidente. Agora a gente fala de um assunto que precisa da nossa atenção durante o ano inteiro. Você cuida para a água não acumular em casa? É que água limpa e parada pode representar um risco enorme para o surgimento dos mosquitos que podem transmitir a dengue. Sobre isso a gente conversa agora com o diretor da Vigilância e Saúde de Pelotas, Franklin de Souza Neto. Muito bem-vindo ao Jornal do Almoço, uma boa tarde. Boa tarde. Algum caso de dengue já foi registrado esse ano aqui em Pelotas? Esse ano nós temos uma pessoa com dengue confirmada, mas é aquela dengue importada, né? Onde a pessoa é picada pelo mosquito num outro município, no outro estado e acaba adoecendo na nossa cidade. É o único caso até o momento registrado. O único caso, e nós temos mais um descartado e 2 em investigação ainda. Antigamente a gente falava muito apenas do Aedes aegypti como transmissor da dengue, também de outras doenças, mas agora já existe um outro mosquito que tem preocupado e chamado a atenção para vocês. Na verdade, nos causou até surpresa, já desde o ano passado, a presença do albopictus, do Aedes albopictus no nosso município. Né? Nós até agora só tínhamos encontrado a Aedes aegypti, ele é mais, ele precisa de mata, ele não é tão urbano quanto é o Aedes aegypti, mas ele apareceu com bastante força no Barro Duro e em algumas regiões da cidade aqui. Aproveitando o gancho, então, a gente preparou inclusive uma tela, né, para mostrar justamente esses números, onde esses focos foram encontrados. Vamos começar então pelo mosquito albopictus. Um foco foi encontrado nas Três Vendas, 16 no centro e 24 no Barro Duro. E sobre o Aedes aegypti, também um foco nas Três Vendas, 5 no Fragata e 10 no Porto. Então, no Barro Duro, realmente, e no centro, a presença do albopictus tem chamado muita atenção. Nos chama bastante atenção. A gente tem feito as PVAs, as pesquisas vetoriais especiais. No Barro Duro, como a gente teve uma concentração muito grande de focos em locais muito perto, nós fizemos um mutirão, e depois aqui no centro apareceu de novo. Ele é um mosquito que é bom a gente falar que no Brasil não existe citação dele transmitindo essas doenças, mas como ele já transmitiu no mundo, ele é um vetor em potencial. Então nós acreditamos que não podemos descuidar dele, que a população tem que ter o mesmo cuidado que tem para o Aedes com ele, pois os hábitos são os mesmos, né? A colocação de ovos é no mesmo local. Eu me lembro que anos anteriores a gente costumava ressaltar, há 2 anos nas Três Vendas, ano passado no Fragata. Então a população daqueles locais começavam a se preocupar mais. Alguns desses locais, então, principalmente nas Três Vendas, diminuiu bastante, né, a ocorrência, o número de focos. Aí, às vezes, as pessoas acabam se despreocupando um pouco em outros locais. Na verdade, quando a gente tem focos seguidos em alguns lugares, a gente bate muito, né? A gente vai muito nas casas. A gente consegue conscientizar bem a população e acaba que o mosquito não consegue se estabelecer nesses locais, que pensar em Fragata e as Três Vendas é a entrada da cidade, vindo a se estabelecer em outros locais, em outros bairros da nossa cidade. A gente acompanhou imagens justamente dessas visitas das equipes nas residências. Esta ainda é uma preocupação, uma dificuldade? Muitas vezes alguns agentes têm alguma restrição de entrar em algumas casas. Como é que está sendo essa situação agora? Já melhorou um pouco, mas existe muita restrição. Alguns bairros é muito difícil deles conseguirem entrar nas casas, as pessoas não se conscientizam. E o que eu digo sempre, né, as pessoas não precisam ter medo, eles estão uniformizados. Antes de entrar nas suas casas, se quiserem, podem ligar para a Secretaria de Saúde para saber se a pessoa que está ali na porta da sua casa é realmente um agente ou não. Mas que é muito importante, porque nós temos descobrido vários casos em residências. Antigamente, a gente achava muito em armadilhas e PAs. E agora, quando a gente tem descoberto em residências e vai abrindo, vai caminhando durante esses raios de 300 metros e encontrando nas residências, o que torna a nossa cidade uma cidade infestada. Certo. Muito obrigada, Franklin de Souza Neto. Então fica o apelo, né? Mais uma vez a gente reforça, a população deve então ter cuidado durante o ano inteiro, sempre cuidar para a água limpa, parada, não acumular. Muito obrigada pela presença, uma boa tarde. Boa tarde.
A seguir, a gente fala sobre o fim de semana violento no trânsito aqui na região. 2 pessoas morreram e 15 ficaram feridas em um acidente na BR-116. O ônibus com 40 passageiros tombou na rodovia e o que teria acontecido a gente conta no próximo bloco. E ainda começou a Semana Santa, momento mais aguardado do ano pelas peixarias. Aqui em Pelotas começou a Semana do Peixe, são várias bancas espalhadas pela cidade. Nós estamos em uma delas, o pessoal está trabalhando e depois do intervalo eu volto para contar como está o movimento por aqui. Não sai daí, o Jornal do Almoço volta já já. Novos Big, as imitações originais do McDonald's. 2 hambúrgueres, mostarda de cerveja e bacon, cebola crespa em um pão especial. É Big Mart, para papapá. A Tia Farmácia sempre faz tudo por seus clientes. Agora, além do atendimento e dos preços baixos, chegou a sua vez de andar de Fiat Mobi. A cada R$30 em compras em perfumaria ou higiene pessoal, ganhe um cupom e concorra a 3 Fiat Mobi na Promotê. Ou então dobre as suas chances comprando o mesmo valor em produtos da Tchê e ganhe 2 cupons. Depois é só torcer. O sorteio acontece em setembro, no aniversário da Tia Farmácias. Promotê. Quem economiza sai ganhando. A melhor escola, os melhores cursos técnicos, com os melhores professores, formando os melhores profissionais. Escola Estilo. Matricule-se já. Começa essa semana te convidando para votar no participante aqui da cidade no quadro A Cara do Gauchão do Globo Esporte. O Pablo, torcedor do Pelotas, está na final e precisa do nosso apoio. Então basta entrar no site do GE e votar até o dia 20 de abril. Então vamos participar. O fim de semana foi de adrenalina na Praia do Laranjal. Teve a primeira etapa do Campeonato Gaúcho de Jet Ski. O encontro chamou a atenção de quem foi até a Praia do Laranjal. Dentro d'água, mais de 40 competidores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e da Argentina mostraram seus talentos. Essa foi a 3ª edição realizada na cidade, escolhida pelos próprios participantes. O campeonato segue com mais 3 etapas. A próxima acontece em Guaíba, na região metropolitana. Também no Laranjal teve corrida para chamar a atenção para uma doença, a poliomielite. Os corredores começaram o domingo cedo. 8 da manhã eles já estavam no aquecimento. A largada foi no Trapiche. 137 pessoas participaram e R$1.000 foram arrecadados. Quem fez parte pôde ajudar a campanha internacional pela erradicação da poliomielite, doença que causa paralisia infantil. Essa foi a 2ª edição da corrida pelo fim da polio, organizada pelo Rotaract Clube de Pelotas Norte. Estamos na semana mais aguardada pelas peixarias e aqui em Pelotas tem bancas espalhadas por toda a cidade. O Fábio Eberhard está em uma delas. Oi, Fábio, boa tarde. Por onde andas? Oi, Paty. Estou aqui na Avenida Domingos de Almeida, ao lado de uma das bancas que está comercializando aí esse pescado. São vários tipos, né? Para todos os gostos, como a gente pode ver aqui na placa, ó. Temos linguado, traíra, salmão, abrótia. Inclusive bolinho aí de peixe, bacalhau, salmão, opção, como eu falei, não falta. A gente vai conversar agora com a Eliane, que há 6 anos está trabalhando aqui nesse mesmo ponto, né? Todo dia. Qual o motivo? Que amor é esse por peixe? É que aqui em Pelotas tem uma aceitação muito grande, né, do peixe. Os pelotenses têm o hábito de uma vez por semana consumir o pescado. E a gente tem aí a Semana Santa acontecendo na religião católica. O peixe é o prato principal da sexta-feira, para o almoço, para a janta. Qual é a preferência do pessoal aqui? Traíra, tainha, camarão. É uma grande procura no camarão. Tão bonitos esses peixes? Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha. Ó, salmão. Salmão, traíra. Tem uma traíra grande também. Um linguado. E qual é a média de preço aí que tá saindo, Eliane? O preço varia, né? Varia muito. Mas varia muito. Mas nós temos aqui a tainha. Vamos mostrar a tainha aqui. Tainha nós tá bonita. pesamos antes 1 quilo, né? Isso. Ou seja, opção não falta. Opção não falta. Tá certo. Bom trabalho, Eliane. Patrícia, lembrando que são 50 pontos de venda no centro e em vários bairros aqui da cidade. Vale a pena passar e garantir o almoço e a janta da Sexta-feira Santa, hein?
Com certeza, Fábio. Muito obrigada pelas informações. Boa tarde, boas compras, né? Que eu sei que não vai se aguentar, não. Obrigada, Fábio. Agora as notícias policiais do fim de semana. Um homem foi morto a tiros aqui em Pelotas. O crime aconteceu no fim da noite de ontem na rua Direitos Humanos, no bairro Fátima. Segundo a polícia, Robert Rosbach estava próximo à casa onde morava quando foi atingido pelos disparos. O SAMU chegou a ser chamado, mas ele não resistiu aos ferimentos e a polícia investiga o caso, mas até agora ninguém foi preso. E uma família passou por um susto nesse fim de semana aqui em Pelotas. 5 tiros foram disparados contra a casa de uma liderança sindical aqui da cidade. Era a madrugada de sábado. Por volta das 4h20, uma moto aparece circulando na rua Maestro Bandeira, bairro Três Vendas. Ela para em frente a uma casa e o condutor, sem descer, abre fogo. Foram 5 tiros. Depois ele foge pelo mesmo sentido da rua de onde veio. Foi só quando o dia clareou que foi possível ver o tamanho da violência. As balas atravessaram vidros, a porta de entrada, deixando marcas na mesa da sala e em objetos. Na hora em que tudo aconteceu, o presidente do sindicato, a esposa e a filha dormiam. A gente espera a justiça e sou uma das pessoas que tenho confiança na polícia, tenho credibilidade pela polícia e tenho certeza, né, que chegará até o marginal que praticou esse delito. Por questões de saúde, José Inácio está de licença desde o fim do ano passado. Ele registrou o boletim de ocorrência sobre o atentado, que será investigado pela 2ª Delegacia de Pelotas. Até o momento, o autor dos tiros não foi identificado. Um acidente com um ônibus deixou 2 pessoas mortas e 15 feridas na BR-116 em Cristal. Os passageiros eram todos do Uruguai. A repórter Luísa Larroca acompanhou esse assunto durante o domingo e agora conversa ao vivo para a gente para atualizar essa situação. Luísa, boa tarde. As vítimas, elas já foram identificadas? Boa tarde para você, Patrícia, para todo mundo que acompanha o Jornal do Almoço. Olha, são 2 mulheres. Elas foram identificadas como Florência Concepción Lopes, de 25 anos, e Valéria Reboledo, de 38 anos. Os corpos ainda estão no Instituto Médico Legal aqui em Pelotas. E o consulado uruguaio está em contato aí com as famílias para fazer o translado desses corpos. Olha, o acidente aconteceu ali no quilômetro 440, na BR-116, perto ali do município de Cristal. Para quem está vindo de Pelotas e indo em direção a Porto Alegre, é um pouco antes de chegar no município. Ele aconteceu na madrugada de sábado para domingo e, segundo o consulado, pelo menos 40 pessoas estavam no ônibus. Eu acompanhei tudo de perto ontem, fiz uma reportagem para vocês. Vamos conferir. Era por volta da meia-noite quando o socorro foi chamado. No ônibus, 40 pessoas entre passageiros e os 3 motoristas. O ônibus vinha naquele sentido de Montevidéu, no Uruguai, em direção a Florianópolis, em Santa Catarina. Ele tombou bem aqui nesse trecho onde nós estamos. Não há marcas de freada na pista. Por isso, a Polícia Rodoviária Federal trabalha com a possibilidade de que o motorista tenha tido um mal súbito ou dormido na direção. O socorro veio de várias cidades da região. As vítimas foram encaminhadas aos hospitais de Cristal, Camaquã e Pelotas. A Clarice foi uma das primeiras a chegar no local do acidente. Era uma cena quase de filme, né? Porque tinha várias vítimas estendidas no chão, várias pessoas gritando pelo atendimento, né? Tinha 2 gestantes também que me chamou muita atenção na beira da faixa pedindo ajuda. Tinha mais pessoas nas ferragens, presas. A empresa de transporte responsável pelo ônibus que levava os uruguaios não quis gravar entrevista e também não permitiu que nós falássemos com os passageiros. Eles foram encaminhados ao aeroporto de Porto Alegre para serem levados de volta ao Uruguai. Bom, a nossa última informação sobre o estado de saúde dos sobreviventes é que um menino de 11 anos, Maximiliano Erracarte, segue internado no Hospital Nossa Senhora Aparecida, em Camaquã. Mas olha, tem sido muito difícil esse contato, essas informações. O hospital ontem mesmo não quis mais nos dar informações sobre o estado de saúde, nem mesmo o consulado uruguaio, Patrícia.
e como a gente comentou, né, todos os passageiros eram do Uruguai. E esse costuma ser, então, um período que eles pegam muito a estrada justamente por essa semana de feriado, né? Pois é, Patrícia, essa é uma semana inteirinha de folga ali para os uruguaios, né? A Semana Santa, a Semana do Turismo. E por isso muitos deles vêm aqui para o Brasil para curtir essa folga. Olha só, a gente vai mostrar para vocês imagens da movimentação na aduana do Chuí. E olha, o fim de semana foi com bastante gente. Muitos uruguaios estavam conferindo aí os documentos para entrar aqui no nosso país. Boa parte com destino às praias de Santa Catarina, como foi o que aconteceu com esse ônibus no acidente, né, no fim de semana. A Semana do Turismo aqui no Uruguai começou ontem e segue até sábado. Patrícia, eu volto contigo no estúdio. Luísa, muito obrigada pelas informações. Uma boa tarde. Hoje nós ficamos por aqui. Depois do intervalo tem as notícias do estado aqui no JA. Uma boa tarde. Eu te espero amanhã. Tchau, tchau.